Estamos de volta conversando hoje com a Sandra Cocusso, diretora do CDC do Instituto Butantan, e com o Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente do CTA da FAPESP. Bom, eu volto agora com a pergunta, para o Pacheco, que não teve tempo de responder no bloco anterior, sobre a pesquisa, Se, Pacheco, você acredita que a pesquisa foi mais valorizada, com o evento dessa pandemia? Eu não tenho dúvida nenhuma que na percepção popular, na percepção da sociedade, a ciência, a pesquisa, a tecnologia, a vacina foram, foram fortemente apoiadas pela opinião pública, pela sociedade em geral, etc. Eu acho que isso foi um ganho extraordinário. O Brasil, nesse sentido, até se saiu muito bem, bem melhor do que vários outros países. O financiamento à pesquisa não ficou tão bem. Quer dizer, é evidente que houve no mundo, nos últimos 3 anos, uma avalanche de recursos financeiros na corrida pela vacina, procedimentos, drogas novas, etc., do setor privado, do setor público, que injetou dinheiro nas próprias empresas privadas, no desenvolvimento de vacinas e nas equipes de frente de combate à pandemia. Mas isso, né, não foi uniforme no mundo inteiro. A gente viu alguns efeitos complicados dos países ricos, na verdade, privilegiarem os seus mercados e as suas populações no abastecimento de vacina. A gente viu lacunas de vacina e de procedimentos e medicamentos em vários lugares pobres do mundo. E a gente viu, em países como o nosso, uma desigualdade grande. Por exemplo, o investimento federal ficou para trás nesse período. Nós, felizmente, em São Paulo, tivemos um panorama bastante mais estável de financiamento, etc. O que eu queria chamar a atenção era que, além dessas coisas, há uma novidade que a pandemia trouxe, que é a filantropia. Nós tivemos, e o Butantan foi beneficiário disso, um conjunto de atividades impressionantes de mobilização da sociedade e levantar recursos privados, recursos a fundos perdidos, juros filantrópicos, para apoiar, na verdade, uma série de iniciativas. A filantropia viveu um ano de 2020, 2021, um ano recorde do ponto de vista, sobretudo de 2021, de levantar recursos. Uma parte grande para assistência social, para combater fome, pobreza, etc., gerada pelo desemprego. Mas uma parte grande voltada para as linhas de frente, para hospitais de campanha, etc. Mas também, quer dizer, a vacina, nós tivemos a oportunidade de financiar o ensaio clínico do Butantan numa parceria com Todos pela Saúde, um grupo de empresas importantes do Brasil que levantaram recursos significativos para apoiar iniciativas de combate à Covid. E vários grupos privados fizeram coisas dessa natureza, apoiando institutos como a Fiocruz, como o Butantan e como muitos outros, e sobretudo hospitais que estavam na linha de frente também do combate à Covid. Então, nem tudo foram flores, sobretudo por conta de pressões de crise fiscal, de cortes de orçamento, etc. E tal. Mas eu digo que não há dúvida que, do ponto de vista da opinião pública, o apoio à ciência, seja ele do ponto de vista de levantar recursos, seja ele do ponto de vista de estar ao lado da ciência, sabendo que era o melhor caminho a ser trilhado, foi importante nesses anos de pandemia. Vocês acreditam que, com toda essa biodiversidade que o Brasil possui de fauna, flora, o país pode contribuir com o desenvolvimento de novas vacinas, de medicamentos? Eu já vou dar como exemplo, porque foi uma reportagem que eu fiz sobre o desenvolvimento do primeiro captopril a partir de uma jararaca brasileira. É isso mesmo, André, e não tem como não trazer a história do Instituto Butantan. Nós trabalhamos com venenos, com toxinas, é uma história consolidada há mais de 120 anos, e o interessante é que quando você traz tudo que o Butantan vem fazendo, e eu vou fazer uma analogia, na verdade eu vou contextualizar do que a gente viveu na pandemia e um pouco para trás, quando, de uma forma muito constante, nós cientistas do Butantan estivemos na rede social, estivemos nos programas de internet, televisão, enfim, falando das variantes, por exemplo.
Aquilo era muito importante, não só porque naquele momento estávamos desenvolvendo aqui rede de sequenciamento, rede de diagnóstico, mas a gente traz junto com isso uma credibilidade de um instituto de pesquisa de muitos anos, que vem trabalhando justamente com várias propostas e vários desenvolvimentos durante aí o centenário. Então, o Butantan, na época, né, que foi descoberto o captopril, tínhamos já uma interface aqui importante com os cientistas que trabalhavam já com o veneno bruto, que a gente fala. A partir desses venenos, foram descobertas toxinas, onde levaram aí evidência de peptídeos com efeito antitumoral, com peptídeos com efeito analgésico, que estão em fase aí de testes clínicos, mas vieram de uma pesquisa básica e vieram de venenos de serpente. Então, isso é muito importante. Nós temos aqui uma história que alavancou o Instituto Butantan, que foi a história do soro, que Vital Brasil, de uma maneira brilhante, mostrou ao pesquisador francês Calmette que quando você desenvolve o soro, ele tem que ser espécie específico, ele não pode ter uma única espécie, né, um soro de uma única espécie de serpente para qualquer acidente ofídico. Então, o nosso conhecimento agregado faz a história do Instituto Butantan. E essa história, esse conhecimento consolidado, essa credibilidade científica, ela foi fundamental para que todas as pessoas ouvissem e acompanhassem a ciência desenvolvida dentro do Instituto Butantan. O que o Butantan tinha a dizer sobre as variantes, o que o Butantan tinha a dizer ao cenário da pandemia e o que o Butantan estava desenvolvendo em relação às vacinas. Então, tudo isso é histórico, tudo isso é uma credibilidade construída tijolo a tijolo por uma comunidade científica que está a serviço do bem público. Nós somos estatutários, estamos aqui justamente para servir a população. E o Butantan tem esse histórico muito bem consolidado. Bom, o Brasil é um país de mega biodiversidade, e sem dúvida nenhuma a gente tem que olhar com muita atenção isso, a Mata Atlântica, a Caatinga, a Amazônia, o Cerrado, etc. Porque há aqui princípios ativos ou uma variedade de espécies que a gente absolutamente desconhece. A Amazônia é o lugar do mundo com o maior número de espécies desconhecidas, é o lugar do mundo com o maior número de línguas ainda não conhecidas, indígenas não conhecidas. Então, são universos impressionantes. E lá tem possibilidade de você descobrir fitoterápicos, cosméticos novos, moléculas novas que possam ter princípios ativos interessantes, como fármacos, etc. Mas também você tem que conhecer, porque lá também tem um conjunto de riscos associados à própria saúde humana. Vírus novos, patógenos novos, coisas que você precisa conhecer e estar se precavendo, como disse, como a gente estava discutindo agora, nesse momento. Não quer dizer que, obrigatoriamente, você tem lá uma mina de ouro que você vai descobrir no dia seguinte uma molécula espetacular. Em geral, as prospecções que se fazem sobre moléculas para descobrir um princípio ativo, você investiga 100 mil moléculas para descobrir, numa delas, não um princípio ativo puro, mas talvez algum insight para uma transformação química ou para uma derivação genômica que derive dali alguma coisa que possa ser interessante. É um mundo cheio de possibilidades. A gente sabe que muito daquilo que, no conhecimento tradicional associado, que a gente chama, que se descobrem coisas que são benéficas do ponto de vista da saúde pública, às vezes os princípios ativos que estão atrás já são conhecidos dos cientistas. Então, não são ervas novas que vão criar um produto completamente novo. Mas você tem que investigar, e é um potencial enorme. Quer dizer, e não precisa olhar só para a molécula do novo fármaco. Olha também para o fato de que você tem cosméticos. Cosméticos, nós temos um dos maiores mercados do mundo de cosméticos. Nós temos grandes empresas de cosméticos hoje operando globalmente, empresas brasileiras. Nós temos uma oportunidade grande em bioprodutos. Bioprodutos dos mais diversos gêneros, fibras que são utilizadas para assentos, automóveis, para isso, para aquilo, e um conjunto extraordinário de possibilidades de uso de produtos naturais para um mundo que se volta cada vez a valorizar esse tipo de produção. Então, tem muita coisa que a gente pode explorar dos biomas, tanto como fármacos, como fitoterápico, como cosmético, mas com vários outros tipos de produtos. Cabe a nós, porque, na verdade, são biomas que nos pertencem, sabermos ter conhecimento e dedicar atenção a esses biomas para tirar deles um proveito
para uma coisa que o Brasil tem vocação, que é a chamada bioeconomia. O assunto é muito amplo, rende mais de um programa, mas, senhores, acabou o nosso tempo. Eu agradeço muito a participação de vocês, Sandra Cocuzzo, diretora do CDC do Instituto Butantan, e também o Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente do Conselho Técnico-Administrativo da FAPESP. E agradeço também a você que nos prestigiou. Se você quiser rever esse ou outro de nossos programas, acesse o site sãopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP. Até a próxima!